Se vocês vissem o tanto de gente que tem me cobrado para falar sobre o projeto do Mourão para anistiar os golpistas do 8 de janeiro, muita gente mesmo. Ó, gente preocupada porque o sim pela anistia está ganhando a consulta pública que foi aberta no Senado. Sinceramente, eu não ia falar desse assunto. Sabe por quê? Então, o motivo você mesmo vai entender assistindo esse vídeo aqui. Então, ó, vem comigo que depois de uma semaninha descansando, eu estava com saudade de pedir para você sentar o dedo no like e engajar comigo. Vamos nessa? Seguinte, o Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do Brasil, hoje senador pelo Rio Grande do Sul, estado que ele nunca morou, mas isso tudo bem, né? Virou moda entre os brasileiros eleger gente de fora. Tarcísio de Freitas e Rosângela Moura em São Paulo, Mourão no Sul, enfim. Vou te contar a história desse projeto do começo, mas do começo mesmo. Tudo começou dia 18 de outubro agora, no dia em que a CPI do golpe aprovou seu relatório pedindo o indiciamento de 61 pessoas, entre elas do Jair Bolsonaro. Quem era a relatora da CPMI que fez o documento? Elisiane Gama, do Maranhão. Anota esse nome aí porque a coisa vai ficar interessante já já. A Elisiane Gama aprovou seu relatório e encaminhou para o STF, para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério Público de Contas, para a Controladoria Geral da União, para todo mundo que tem como função fiscalizar o poder público nesse país e que tem alguma possibilidade jurídica de pedir mais punições para esse pessoal, além do que a comissão já apontou, como os mentores, os financiadores, os incentivadores e os executores da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Aprovado o relatório da CPMI, virou manchete no Brasil inteiro, virou assunto das redes sociais e também das rodinhas, para todo lado. A oposição precisava de quê? Dar uma resposta para deixar seus seguidores assim mais animados. E qual foi essa resposta? Um dia depois, 19 de outubro, o Hamilton Mourão apresenta um projeto de lei, o PL 5640, que propõe anistiar os golpistas de responder pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse projeto aqui, ó, curtinho, a lei mesmo não tem nenhuma página, a maior parte do texto é a justificativa. Vamos ler? Fica concedida a anistia nos termos do artigo 48 da Constituição Federal a todos que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, tenham sido ou venham a ser acusados ou condenados pelos crimes definidos no artigo tal. Parágrafo único. Essa lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, porventura ocorridas em razão das manifestações indicadas no caput desse artigo. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Fim de papo. Seguinte, o que ele está propondo aqui? Várias pessoas estão sendo condenadas por vários crimes diferentes. Além de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático, também por depredação do patrimônio, pelo quebra-quebra todo que foi feito em Brasília, pela associação criminosa, porque as pessoas se organizaram para cometer tudo aquilo, pelo dano ao patrimônio protegido. Você se lembra das obras de arte que foram destruídas, do relógio de Dom João VI, de quadros caríssimos que foram destruídos nos palácios também. Pois é, aí é o seguinte, este projeto está propondo que quem quebrou mantém a pena. Quem não quebrou não responde nem por golpe de Estado, nem por Estado Democrático de Direito. E quem quebrou mantém a pena só da quebradeira, também não vai responder por golpe de Estado. Que segundo o Mourão, essas pessoas estavam só protestando, não estavam tentando dar um golpe. Pois é, assim que a lei foi protocolada, o Senado abriu uma consulta pública no site para o povão votar se é a favor ou contra o projeto. Bastou a notícia do projeto sair na imprensa para começar uma correria para as redes sociais. Esquerda e direita se mobilizando para votar. Começou com os deputados dos dois lados postando, pedindo para os seus seguidores votarem na página do Senado. Um monte de influenciadores, também dos dois lados, se engajaram. E aí começou uma disputa, uma guerra do sim contra o não. Virou uma questão de honra ganhar essa enquete. E eu ali, só observando quietinho nas minhas mini-férias. E o povo lá no meu direct, perguntando, pedindo para falar. O não para a anistia estava ganhando, mas levou uma virada. E aí a disputa continua. Nesse momento, o sim para a anistia que está na frente. E olha, tem quase 700 mil pessoas que já votaram sim ou não nessa enquete.
A média das consultas públicas na página do Senado não chegam a 50 mil votos. Essa já tem 14 vezes mais. Mas aí o que tudo isso significa? Nada, absolutamente nada. E é por isso que eu estou aqui agora dizendo que eu não queria falar desse assunto. Essa consulta pública não tem importância nenhuma na tramitação do projeto. Primeiro porque ela não acaba nunca. A enquete fica aberta enquanto o projeto estiver tramitando, ou seja, pode ser por anos a fio. Segundo, porque não importa se o sim ou se o não vão vencer. O projeto tramita do mesmo jeito. Então, para que serve essa consulta pública? Só para dar audiência para o site do Senado e para o pessoal que é mais engajado ficar disputando alguma coisa na internet. É um cabo de guerra entre os militantes da esquerda contra a direita. Só isso. Mas aí você pode dizer assim, tá bom, então se a consulta pública não tem o poder de engavetar o processo, então aí é que a gente tem que se preocupar mesmo, porque de qualquer jeito ele vai tramitar. Será? Vamos ver o caminho que esse projeto precisa percorrer até virar realidade. E aí você decide se é possível mesmo ou não, tá bom? Primeira coisa, o projeto precisa ser aprovado pelas comissões do Senado. Cada comissão tem um presidente, e esse presidente decide quando e se vai pautar o projeto para ser votado. Ele também escolhe um relator que pode alterar o texto do projeto, pode inclusive inverter 100% do que está escrito ali. Isso aconteceu, por exemplo, no projeto que autorizava o casamento homoafetivo, que foi alterado para proibir o casamento homoafetivo. Então aí é que entra a ironia do destino, amigos e amigas. A primeira comissão por onde o projeto vai passar é a Comissão de Defesa da Democracia. E quem preside essa comissão? A senadora Elisiane Gama. Lembra dela? Aquela que pediu a condenação dos golpistas. E ela vai escolher um senador da confiança dela para reescrever o texto. E ainda precisa ser aprovado nessa comissão. Depois vai para a Comissão de Direitos Humanos. E o presidente lá é o Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. E lá acontece a mesma coisa, escolha do relator, emendas, mudança, votação. Se for aprovado, ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça, do presidente Davi Alcolumbre. Tudo de novo, até ser aprovado na comissão. Só aí vai para a gaveta do presidente do Senado e ele decide se e quando esse projeto vai ser votado no plenário, por todos os senadores. Para você ter uma ideia, esse projeto deve ficar parado na primeira comissão até o ano que vem. Então deve demorar muito para chegar ao plenário. Depois que chegar, precisa ser aprovado. E aí ele vai para a Câmara. Começa tudo de novo, passa pelas comissões, uma por uma, e só depois vai ao plenário. Se for aprovado nas duas casas, o que pode levar anos, vai à sanção do presidente Lula, que obviamente vai vetar, né? Depois, o Congresso ainda precisaria derrubar o veto do Lula e ainda tem uma discussão, que certamente vai chegar e vai parar no STF, sobre se esse projeto é constitucional ou não. Se for considerado inconstitucional, mesmo sendo aprovado, não vai entrar em vigor. Então o projeto foi claramente encomendado para fazer barulho, por isso que eu não queria tratar dele. É que a ideia de quem propôs essa anistia é fazer propaganda de si mesmo dentro da bolha bolsonarista e ficar bem na fita com ela. Tudo jogada de marketing. Pronto, falei.